Obrigado, Deus eterno Pai, Criador do céu e da terra. O Senhor é o Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho para Israel passar. O Senhor é o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, glória a Deus, e deu livramento a Daniel de não ser atingido por nenhum daqueles leões. Nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de julho de 2024, eu estou clamando ao Senhor, Deus que liberta, Deus que faz prodígio, maravilha. O Senhor cuida de todos nós conforme a nossa obediência. Todos nós sabemos que toda honra, todo louvor, toda glória somente é dada ao Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, servo e serva, mancebo e manceba, abriremos nossas Bíblias neste momento em Daniel 6, versículo de número 4 ao versículo de número 8. Assim diz a potente e resistente e invencível e renovadora palavra do Senhor. Então os príncipes, os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era e é fiel e não achava nenhum vício e nem culpa. Versículo de número 5, que é a peça-chave dessa pregação nesses dias de hoje, aqui na Feira Livre de quinta-feira, aqui no bairro São Paulo. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão procurarmos contra ele na lei do Senhor, o Deus que ele serve. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram: assim, o rei Dário vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, está tudo no plural, porque não era só um, era vários, tomaram o conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Versículo de número 8. Agora, pois, o rei continua o edito, assina a escritura para que não seja mudado, conforme a lei do Meda e dos persas, que se não pode ser revogada. Por esta causa o rei Dário assinou essa escritura e edito. Oh, glória a Deus. A lei era o seguinte: naquela época existia a lei do Medas e dos persas. Essas duas leis, quando assinasse uma escritura, assinasse um edito, ela não poderia mais ser revogada por momento nenhum, por rei nenhum, por ninguém, porque era uma aliança de duas leis vinculadas em uma só. Mas para mim pregar a respeito de Daniel, nós temos que saber quem foi Daniel, de onde Daniel saiu, aonde Daniel nasceu, quem foi Deus que trabalhou, exaltou e levantou Daniel para servir um Deus tão real como eu vejo aqui nessa feira, como eu estou diante do Espírito Santo de Deus, aquele Deus puro. Quando nós obedecemos e buscamos, esse Deus está conosco. Daniel nasceu em Jerusalém e foi criado em Judá, mas só que tem que existia em Judá, existia um profeta chamado Jeremias, um profeta chorão,
como a Bíblia diz, que 23 anos profetizou que o povo de Judá e Jerusalém ia ser levado cativo para a Babilônia. E a Babilônia na época era uma nação igual aos Estados Unidos, faz o que quer, invade o país que quer, entra onde quer, leva todo mundo cativo, leva cativeiro, faz o que quer com os outros países. E sucedeu que aconteceu que 23 anos depois da profecia do profeta Isaías, um profeta novo, menino ainda, que é dito como profeta chorão. Olha o que aconteceu. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe, Senhor Jesus. Olha o que acontece. Todos são levados a cativo para a Babilônia, mas existiam 4 jovens no meio desse povo que foram levados para o cativeiro na Babilônia por 70 anos pelo rei Nabucodonosor. Era um dos exércitos mais fortes, era uma cidade fortificada, uma nação que ninguém poderia penetrar e nem vencer, se não fosse o Deus Jeová Jiré, se não fosse o Deus dos exércitos. Ninguém vencia aquela nação, porque eles não tinham Deus, eles tinham deuses com letra minúscula. Olha o que acontece. Foram todo mundo levado cativo para Babilônia. Mas tinham 4 jovens que estavam se destacando naquela ida e vinda e levando para o cativeiro para 70 anos. Existia 3 jovens. Um desses jovens que mais destacava era o Daniel. O jovem Daniel era um homem temente a Deus, que vivia para Deus, lendo as escrituras, conhecia o amor de Deus na vida dele, sabia quem era o Deus todo poderoso. Aí chega esses jovens lá na Babilônia, inclusive o Daniel. Daniel já foi chegando com destaque, porque o Deus que o Daniel serve, servir e serve, está em todo lugar, penetra em qualquer lugar, entra em qualquer lugar, está em qualquer lugar, chega em qualquer lugar, porque é um Deus vivo, é um Deus que nunca perdeu uma batalha, é um Deus que, quando nós obedecemos, quando nós buscamos, quando nós colocamos confiança nesse Deus, quando nós sabemos que não existe outro além de Jeová Jiré, o Deus dos exércitos, quando nós entendemos e compreendemos o que acontece na nossa vida, nós não temos derrota, nós só temos vitória. Nós não temos angústia, nós só temos paz. Nós não temos destruição, temos só construção. Nós só temos as melhores coisas dessa terra, que a própria palavra de Deus diz: se você obedecer e guardar os mandamentos, comerá o melhor dessa terra. Isso é a palavra de Deus que diz, não é eu que digo. É as próprias escrituras sagradas que relata, que mostra que está diante de mim esse Deus vivo, Bíblia aberta, boca de Deus aberta com todos os feirantes, com todos nós, aqui nessa feira. Aí Daniel chegou na Babilônia, já chegou com destaque, porque quando você serve um Deus de Israel, quando você tem Deus na sua vida, aonde você chega é refletido. Ali chegou um homem de Deus, ali tem alguém de Deus. Quando você chega, chegou a luz resplandecente nas trevas, chegou a luz que dissipa as trevas. Foi assim quando chegou aqueles 4 jovens lá na Babilônia. Daniel chegou como uma tocha de fogo na escuridão, porque o Deus que a gente serve é aquele Deus que como uma tocha, como uma estrela d'alva cadente lá no céu, como a lua que reflete todo o universo. Assim é quando você tem Deus e cuida daquele Deus e obedece àquele Deus e sabe que aquele Deus é invencível, que aquele Deus, não há ninguém que bate de frente com aquele que serve um Deus verdadeiro, que perde uma batalha. Não tem para macumbaria, não tem para feitiçaria, não tem para profanaria, não tem para olho grande, não tem para olho gordo, não tem para inveja, não tem para porfia, não tem para ira, não tem para glutonaria, não tem para derrota nenhuma. Quando você serve aquele Deus de verdade, à frente aí, com aquele Deus de obediência,
não existe derrota. Aí Daniel já chegou com destaque na Babilônia. Eles pegaram Daniel e colocaram no meio dos presidentes, no meio dos reis, no meio dos capitões, no meio dos governadores, para ser um deles. Porque Deus sabia que precisava de alguém dele infiltrado no meio daquele povo. Olha como Deus tem piedade, olha como Deus tem misericórdia de nós. Mesmo nós muitas vezes estamos trapaceando a nossa fé, muitas vezes nós estamos negociando a nossa fé, muitas vezes nós estamos sentados na mesa do inimigo negociando a nossa fé, mas o Deus não nos abandona. Olha o que Deus fez com Daniel, porque Daniel nunca negociou sua fé, Daniel nunca negou sua origem, Daniel sempre serviu um Deus vivo. Olha o que Deus fez, mesmo aquele povo que ouviu Jeremias 23 anos, não se curvaram diante da verdade de Jeremias, duvidaram do Deus vivo de Israel. Mesmo assim o Senhor ainda colocou lá dentro Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego para ser escora, para ser o paredão, para ser o moerão de uma casa, para ser o mestre da fé dentro daquele lugar. Deus colocou Daniel. Daniel virou um dos governadores. Imagina você, foi levado cativo, está na terra estranha, está no meio de gente estranha, está no meio de um rei idólatra, e virá um governador, virá um homem de fé, virá um homem de conceito, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que não acredita no mesmo Deus que você serve. Mas a palavra de Deus diz, para todo aquele que acreditar e tiver fé, olha o que acontece com ele. O Senhor arranca o pobre dos monturos e coloca no meio dos reis. Foi isso que aconteceu. Deus colocou Daniel lá no meio dos governadores. O que é que acontece, amados irmãos? Daniel começou a ser um governador lá dentro da Babilônia, homem de confiança de Nabucodonosor, e ainda conseguiu ser o chefe dos adivinhos. Só que aqueles adivinhos adivinhavam com macumbaria e feitiçaria. Já Daniel não. Daniel tem um Deus revelador que está no céu, Jeová Jiré, o Deus dos exércitos, um Deus provedor que não falha momento nenhum. Daniel virou um homem linha de frente, um governador, um homem puro, um homem de confiança dentro da Babilônia, para poder defender as cláusulas dos seus amigos que foram levados para a Babilônia, para ficar 70 anos cativo dentro da Babilônia. Preste atenção, amados irmãos. Aí o que é que eles falaram? Não tem como pegar Daniel a respeito do nosso rei. Olha o que eles fizeram. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do Deus dele. É o que acontece hoje. Eles procuram algum erro, alguma coisa para armar, para cogitar, para preparar, para armar forca, para armar um delito para poder derrubar Daniel. Mas pela lei do medos e peças, e aonde ele estava, na Babilônia, eles não achavam nada, porque ele era um homem correto, um homem que não errava, um homem que andava sob o controle e sob a obediência e sob o edito de Deus. Aí o que aconteceu? Eles falaram: vamos fazer uma lei, porque nós sabemos que Daniel ora 6 horas, ora 3 horas, ora à noite, ele ora 3 vezes ao dia. Se nós usarmos alguma coisa, jogar o rei Nabucodonosor contra o Deus de Daniel, usar Daniel contra os nossos deuses, nós vamos conseguir vencer o Daniel. Nós vamos conseguir vencer o Daniel.
mas só usando contra alguma coisa ao Deus dele, forçarmos ele a pecar, forçarmos ele a andar errado com o Deus dele. Irmão, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa na Bíblia. As pessoas tentam jogar o Deus Jeová Jiré, o Deus dos exércitos, contra algum rei. Vocês lembram que Balaque contratou Balaão para enfeitiçar, macumbar e derrubar o povo de Deus, descendente de Jacó, que estava na terra de Balaque? Balaão era um macumbeiro que vivia a mais de 1000 quilômetros longe das terras de Balaque. O que aconteceu? Balaque mandou contratar Balaão, Balaão foi contratado. Balaão falou: não posso amaldiçoar esse povo, não posso enfeitiçar esse povo, não posso derrubar esse povo, porque esse povo é de Jeová Jiré, esse povo é um Deus provedor, eu sei o poder que o Deus desse povo tem. Mas o que Balaque disse? Mas eu estou te pagando, arruma um meio. Balaão falou assim: só existe um meio de derrubar esse povo, é fazendo eles pecar contra o próprio Deus deles. O que aconteceu? Mas como que eu vou fazer isso? Pega os melhores soldados, mais bonitos, mais fortes, as melhores mulheres, mais bonitas, mais fortes que tiver, e vamos mandar o arraial deles. Porque lá no arraial deles, aquele povo do Deus vivo de Israel, descendente de Jacó, vão aceitar a prostituição e a idolatria. Aí o Deus deles, eles vão afastar da presença de Deus e vai ficar fácil de amaldiçoar. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eles pegaram e foram, prostituíram com aqueles soldados, e os soldados prostituíram com aquelas mulheres. Foi a queda do povo de Jacó. Então, amados irmãos, eles tentaram arrumar um edito contra o Deus nosso, que é o Deus de Daniel, contra Nabucodonosor. Aí eles foram lá e falaram assim: Rei Dário, o Senhor vive para sempre. Rei Dário, o Senhor vive para sempre. Nessa época quem estava reinando era o Rei Dário. Você vai pegar e vão fazer uma lei do Medas e Persas, que não pode ser revogada essa escritura, e vamos formar um edito contra o Deus dele. Dentro de 30 dias, ninguém poderá mais fazer petições, orações ou clamor contra outro rei ou outra pessoa ou outro Deus que não seja o Senhor. Aí essa lei foi assinada, as escrituras. Resultado disso, quando Daniel ficou sabendo, primeira coisa que Daniel fez foi se prostrar de joelho na sua casa. Porque olha o poder de Deus na vida de Daniel. Olha o servir de Daniel a Deus. Olha a clareza daquela fé. Daniel construiu uma casa lá na Babilônia, com a janela de frente para Jerusalém. Porque para toda vez que ele prostrasse de joelho, ele estava de frente para Jerusalém, clamando por Deus vivo de Israel, excitando a sua fé, colocando a sua fé em dia. Porque quando nós oramos, nós estamos excitando a nossa fé. Quando nós estamos orando, nós estamos usando o nosso fôlego de vida para conversar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos orando, nós estamos buscando a clareza, a santidade para a nossa vida. Estamos buscando aquele que nos perdoa, que é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Aquele que, quanto mais oramos, a nossa vida espiritual é multiplicada. Oh, glória a Deus, aleluia. E Daniel começou a orar. E eles viram, eles correram lá. Rei Dário, ó, tá orando. Daniel tá fazendo petição e oração para outro Deus que não seja o Senhor. O que nós vamos fazer? O Dário, o rei, gostava tanto de Daniel que ficou até triste. Na segunda vez, aqueles homens armaram, cogitaram, falaram assim: vão lá para o senhor ver. Aí chegou lá,
Estava Daniel de joelho, com as portas abertas, a janela em direção a Jerusalém. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe o senhor. Ô, glória. Aí o que acontece? Aconteceu da seguinte forma: Daniel orando. Eles pegaram Daniel, levaram Daniel preso. Daniel foi: o meu Deus é muito forte, pode me levar para a direita, me levar para a esquerda, me levar para frente, me levar para trás. Vocês me levam humanamente, mas o meu Deus me guia. Mas cadê o seu Deus? Está no fundo do meu coração. Cadê o seu Deus? Está na minha mente. Cadê o seu Deus? É o Espírito Santo de Deus que me guia para todo lado. Vocês não conseguem ver o meu Deus, porque vocês são do mal, eu sou do bem. Eu estou na luz, vocês estão na treva. Daniel respondeu. Aí lá vai levando Daniel diante do rei. Aí o rei falou assim: Rei Dário, você estava orando? Daniel, estava. Que o meu Deus é o nosso Deus, ele está em qualquer lugar, ele entra em qualquer lugar. E esse Deus meu vive junto comigo, eu não posso apartar do meu Deus. Joga na cova dos leões. Pega Daniel, joga na cova dos leões. E os leões tinham mais de 60 dias que não se alimentava para nada. Que o edito já estava armado, que eles sabiam que o próprio texto bíblico diz que os próprios inimigos do Daniel sabia, só acharia alguma pega na lei do Deus vivo de Israel, o Deus Jeová Jiré, Deus Javé. O que acontece? Pega Daniel, joga na cova dos leões para mim. Aí o rei falou assim: Daniel, o seu Deus te livrará da cova dos leões. Daniel falou: eu acredito e tenho fé. Naquele dia que jogaram Daniel na cova dos leões, o rei Dário não bebeu vinho, não comeu, não bebeu, não ouviu música, não dormiu. Ficou preocupado, que ele adorava Daniel. Porque quando as pessoas têm Deus vivo na vida dele, esse Deus é refletido a quilômetro de distância. Deus se torna um destaque na vida daquele que serve. Vocês lembram de Eliseu? Quando Eliseu passava em frente à casa de uma fazendeira, ela falava assim: pelas vestes, o jeito de andar e falar, esse Eliseu é um homem de Deus. Aí Daniel foi jogado na cova dos leões, e nessa cova Deus fechou a boca dos leões. Os leões não sentiam cheiro humano e nem cheiro de carne, mas cheiro de anjo. Aqueles leões ficaram como se fossem uns cachorrinhos pequenininhos, uns gatinhos. Não tocaram no Daniel. Aí voltou lá de manhã cedo, o rei preocupado, doido que o dia amanhecesse, chegou na beirada das covas dos leões e gritou: Daniel, 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 na terceira vez: estou aqui, meu rei. Ô, meu querido despachante Jorginho, ô neném, como é que o senhor está? Esse Deus que eu prego aqui hoje foi o senhor que falou para mim a primeira vez na minha vida. O senhor e o seu pai, ali ó, na antiga delegacia de trânsito, onde o senhor tinha um escritório, e hoje eu estou servindo esse Deus. Oh, glória a Deus. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que os leões não comeu e não mordeu Daniel. Aí quando o rei chegou: Daniel, Daniel, preocupado, eu estou aqui, meu rei. Abre os portões e o buraco e tira Daniel de lá. Aí o rei Dário viu: tá vendo quem serve a Deus? Não adianta olho grande, não adianta inveja, não adianta cogitação, armação, falcatrua, palavras fraudulentas, acusações infundáveis, coisas que não existem, quando você serve aquele Deus vivo de Israel, aquele Deus que não perde uma batalha, aquele Deus que não perde uma parada. Aí o que acontece? Tira Daniel da cova dos leões, e o rei diz: aquele que usou para me fazer essa lei, esse edito contra Daniel, é que é jogado na cova. Que jogue na cova. Jogou todos aqueles homens e a família deles. Não durou um segundo, os leões comeu todos eles.
porque isso aí é um grande exemplo para todo aquele que se levanta contra Deus, contra quem serve Deus. Acontece isso aí, para quem se levanta contra um profeta, um apóstolo de Deus. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, assim diz a palavra de Deus. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, a Nenenzinha, que eu amo demais, glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor abençoe o nosso casamento, peço que o Senhor fortaleça a minha esposa e arranca dela toda enfermidade, o futuro que vier ou agora, porque o Senhor é o meu Deus. Peço que o Senhor abençoe meu cinegrafista amador, que está aqui, o Clodoaldo, vira pra lá a cama, vira o contrário, aqui ó, abençoa ele, o meu cinegrafista amador, glória a Deus, aleluia. E eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Obrigado, Senhor, por essa palavra.